Bom, pessoal, Dr. Rafael aí novamente. Então, falando aí novamente nessa questão dos cuidados que a gente deve ter com as crianças em casa, o que fazer nesse momento, nesses momentos de pandemia, quais são os cuidados que a gente deve ter com eles dentro de casa, tá? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, a questão de ficar em casa, como que a gente vai dividir. Muitas crianças ficavam com os avós, como que a gente pode passar por esse período de uma forma menos problemática. Então, acho que é importante a gente abordar esse assunto, ter uma noção geral do que a gente pode ou não fazer e a gente adaptar, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai falar nesses cuidados, tá? Com as crianças, tá? Ver o que os estudos falam em relação às crianças, porque esse quadro clínico das crianças, de uma forma geral, elas são muito mais leves do que nos adultos, tá? Então, a gente acaba tendo um quadro clínico mais tranquilo na criança, mas e as outras pessoas que estão em contato, tá? Às vezes com os pais, às vezes com os avós, às vezes com o responsável mais velho. Como que é isso daí? Então, essa preocupação que a gente tem que ter também, os contactantes, tá? Então, muitas vezes a criança, por ter sintomas leves ou ser assintomáticos, a maior parte das vezes vão ser exatamente um portador e um transmissor, e muitas vezes não vão ter tantos sintomas. Então, um cuidado que a gente tem que ter muito grande é a questão dos vovôs e das vovós, que sempre e normalmente ajudam muitas famílias, tá? Então, temos que ter esse cuidado, tá? Na saída da criança, na rotina da criança, para minimizar exatamente esse contato. Tá? Então, a gente deve evitar o contato com o vovô e com vovó nesse período, tá? Porque eles têm uma predisposição pelo sistema imunológico mais envelhecido da mesma forma de ter uma resposta, de ter uma doença um pouco mais grave, tá? Então, a gente tem que minimizar esse risco, a gente tem que minimizar esse contato nesse período. É uma situação bem complicada, a gente sabe muitas vezes não só da ajuda, mas da proximidade que eles têm, tá? Os avós com os netos, mas é um período que a gente precisa ter uma preocupação maior aí em relação a esse contato. Precaução, tá? Então, os avós têm que manter o uso da medicação normal, evitar de trocar, e se a criança tiver qualquer sintoma, vocês estarem contatando os médicos, o seu pediatra, para a gente poder estar medicando da forma adequada, tá? E essa questão do isolamento é um pouco mais complicado, porque o isolamento, muitas famílias estão entendendo que o isolamento é férias, tá? Que querem passear, querem ir no parquinho, querem fazer isso. Não pode, tá? O isolamento, a gente está fazendo isolamento exatamente para você não ter contato com o meio externo, evitar essa exposição, evitar de ir no parquinho, evitar de ter contato com outras famílias e com outras pessoas, que exatamente a gente vai ter uma contaminação, tá? A gente pode ter uma criança que se contamine, a gente pode se contaminar nesse contato, e se você tiver o contato aí com os avós, com essa figura desse responsável aí mais velho, a gente pode passar uma doença e essa doença desenvolver de uma forma mais grave nessas pessoas, tá? Então, o recado é esse: quarentena, esse período de isolamento, não é férias, tá? É para ficar em casa, é para criar sua rotina em casa, para a gente evitar essa exposição tanto da criança quanto da família como um todo, dos pais e principalmente dos avós, de algumas outras pessoas da família, que a gente vai ter exatamente aí mais velhos e que podem desenvolver doenças mais graves.